nós podemos verdadeiramente dizer: o Senhor está neste lugar. Aleluias! Graças a Deus, um dia abençoado, a escola dominical abençoada, o estudo da palavra, e agora nós estamos aqui, amém? Esse culto, né, na direção das irmãs. Quero confessar para os irmãos que aconteceu algo assim tremendo com relação ao pregador essa noite, né? Algo assim tremendo. A gente programa antes, né? E nós tínhamos um colega para estar aqui presente, pastor Iris, da Igreja Assembleia de Deus, confirmado já há muitos meses atrás, quase 2 meses, né? Uns 40 dias mais ou menos nós tínhamos confirmado. E ele me ligou a semana passada dizendo: pastor, senhor, desculpa, pastor, não pode agendar aí no 4º domingo de maio, mas esse não vai dar. Desculpa mesmo, porque eu esqueci, nós temos um congresso agora no Paz, estamos quinta-feira no congresso, lá em Localzinho. Não vou poder estar aí com o senhor. E dali para cá a gente começou, conversei com a Helena, a gente começou a trabalhar, né? Foram 4 tentativas, irmãos. Corri atrás, entendeu? Eu falei assim: vamos ver quem que a gente consegue, né? 4 tentativas, 3 homens e uma mulher. Aí eu falei: não tem jeito, né? Nós vamos pregar mesmo, hein? Não é verdade? Então, assim, a gente entende que Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém? Não é que se viesse um deles não teria, né? Na verdade, Deus também teria. Mas é porque eu creio que Deus separou para nós ouvirmos uma palavra. E a gente foi buscar meditar num texto, um texto que a gente lê já há algum tempo. Mas eu fiquei meditando na história, fui procurar ler e pedir que Deus que falasse conosco, né? Nós estamos fazendo uma leitura bíblica desde Gênesis, e eu gosto de gastar tempo, às vezes, em um determinado texto, né? Às vezes a gente pega um bloco de material, 5, 6 versículos, 7, e eu gosto de começar a viajar naqueles textos e pedir a Deus para falar, né? E Deus nos levou, então, lá no texto de Josué, no finalzinho, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos citar aqui algumas outras passagens, né? Dentro daquilo que Deus tem falado conosco nesta passagem da história do povo de Israel, amém? Foi algo vivido por aquele povo, amém? E algo assim tremendo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8, amém? Todos acharam, amém? Josué 13, eu estou vendo umas folhinhas de Bíblia aí no barulho, umas folhas, todos acharam? Vai estar aqui na tela aqui também, amém? Ian colocou aí, ó. A minha tradução é um pouco diferente dessa aí, que eu uso 2 Bíblias, né? Tem uma Bíblia que eu ganhei de presente recentemente, pela irmã que mais presenteia os irmãos aqui na igreja, né? Vocês sabem quem é, né? Eu ganhei essa Bíblia de presente, né? E aí eu tenho que usar, né? Presente é para usar, né? E aí eu uso ela, eu uso a outra, e a gente vai diversificando. E essa aqui tem uma outra linguagem, ok? Mas você pode acompanhar aqui a leitura. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse o Senhor: já estás velhos, avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Amém? A terra que ainda ficará é esta: todas as regiões dos filisteus e toda a Jesú, desde Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, para o norte, que se considera dos cananeus, os 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gade e o de Ecrom, e ainda os alveus ao sul, toda a terra dos cananeus, a Meara, que é dos sidônios, até a Feque, até o território dos amorreus, como também a terra dos gibleus, de todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam na região montanhosa, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Então somente reparte a terra a Israel por herança,
como já te mandei. Reparte agora esta terra por herança as 9 tribos e meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança a leste do Jordão, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Amém? Até aqui, vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, por este culto, por estes louvores que ouvimos aqui, pela presença de cada um, amigo, irmão aqui, Senhor. Queremos pedir que a bênção do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, e que o Senhor possa tomar, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, falar, ó Deus, quem sabe de uma forma plural com todos nós, mas se for de tua vontade, fala, Senhor, também de forma singular com cada um, ó Deus, que o falar do Senhor conosco nessa noite seja grande. Venha falar conosco, Pai, venha glorificar o teu nome aqui, Senhor, venha se fortalecer, ó Deus, as nossas vidas, a nossa fé, que saímos aqui, ó Deus, alimentados pela tua palavra. Nós queremos e oramos a ti, servos da bênção, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluias. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história do livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, todos nós sabemos bem a história do povo de Israel. Moisés foi o libertador para tirar o povo da terra do Egito e para conduzi-lo até a terra prometida. E Moisés foi com eles até muito próximo da terra. Ele avistou a terra, mas ele não entrou na terra junto com o povo, e Deus colocou um sucessor para que assim fizesse, assim realizasse todas as conquistas. Durante a caminhada para a conquista de Canaã, Israel enfrentou vários inimigos, mas como havia uma promessa de Deus, como havia uma promessa de Deus para que eles haveriam de conquistar a terra, esses inimigos foram derrotados. Por isso que é muito interessante e muito importante nós tirarmos essa lição e da mesma maneira fazermos uma aplicação para as nossas vidas. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem? Todos nós temos promessa de Deus, algumas coletivas, algumas que a gente sabe que é para todos, não é verdade? Dentro da palavra, a palavra nos garante isso, mas nós temos promessas muito particulares de Deus, muita coisa muito minha, coisa muito sua, que Deus fala com você, que vai fazer com você, e você sabe que Deus vai fazer, coisa maravilhosa, não é verdade? E muitas das vezes a gente não conta, mas a gente entende que Deus tem aquilo para nós. Então é muito importante isso. Nós aprendemos que para que as promessas de Deus cumpram nas nossas vidas, nós vemos dentro da história mesmo, mostra isso, os braços não são cruzados, mas nós temos que acreditar e partir e ir em frente, em busca, sabemos que Deus está conosco, e em busca daquilo que entendemos que Deus tem para nós. E é isso que o povo de Israel faz, amém? Eles vão em direção à terra prometida. Não é com Moisés que eles conquistam o êxito final, mas é com Josué, o sucessor, ok? Com Josué, o sucessor. Mas quando a gente olha então a história do livro de Josué, o que nós vemos como tema central é conquista. Conquistar, amém? Ou seja, alcançar a promessa, alcançar os objetivos, alcançar aquilo que está no coração, amém? Aquilo que você entende que Deus tem para você. Louvado, é isso que a gente vê no livro de Josué, ok? E a nossa história verdadeiramente é muito parecida, como nós já mencionamos aqui os desafios, e não foi fácil para Josué conquistar, junto com o povo de Israel, a terra prometida. Não foi fácil. O que nós entendemos aqui é que a conquista da terra, não na sua totalidade, mas assim, boa parte, ok? Boa parte, ou seja, a parte mais difícil, eles já haviam conquistado, e que se encerra exatamente no capítulo 12, amém? A parte mais difícil, eles já haviam conquistado. Quando a gente vê, por exemplo, no final do capítulo 11, diz o seguinte, a última frase do capítulo 11: então a terra repousou da guerra. A terra repousou da guerra. Essa é a última expressão da narrativa do capítulo 11. E no capítulo 12, nós vemos as narrativas dos reis que foram derrotados pelo exército de Israel na liderança de Josué. E
citar aqui exatamente 31 reis. Amém? Ele vai citar 31 reis, que é exatamente 31 reis. Amém? 31 reis que foram derrotados pelo exército de Israel. Quer que eu troque aqui? Não, tranquilo? Tá bom. 31 reis, então, que foram derrotados, né, pelo povo de Israel. Não, tá legal, tá legal. 31 reis, então, que foi derrotado pelo povo de Israel. Amém? Nós vemos aí, então, os 31 reis a partir do versículo 9. Começar pelo rei de Jericó e o último rei, o rei de Tirsa. Ok? E o rei de Tirsa, então, nós vemos então aí os 31 reis. Quando nós entramos então no capítulo 13, nos 8 primeiros versículos, Deus fala com Josué dizendo o seguinte: você já está velho. Não está legal aqui, viu? Deixa eu trocar aqui para ver se melhora um pouquinho. Bom, amém, aleluia. Quando a gente entra no capítulo 13, nós vemos então, Deus se dirige a Josué e fala o seguinte: olha, é o seguinte, vocês já conquistaram muitas coisas, ou seja, as mais difíceis vocês já conquistaram, ok? Já conquistaram aí, ou seja, uma batalha muito grande, mas ainda tem muitas conquistas para ser realizadas. E quando eu estava lendo essa palavra, então Deus falou muito comigo, amém? Essa palavra. Ainda há muitas conquistas. E nós queremos exatamente falar sobre isso, irmãos. A vida, ela é feita de conquistas. Já desde criança, as crianças têm as suas conquistas. Todas as etapas das nossas vidas é com conquistas. Quem lembra aqui de conquista de criança? Conquista de criança, um presente, um brinquedo, né? Conquista de jovem, conquista de jovem, um casamento, não é verdade? Um emprego, uma faculdade, conquistas. Então a vida é feita de conquistas, ela não se encerra. Amém? E a vida que não tem sonho, a vida que não se pensa em conquistar, ela perde um significado. Então nós precisamos despertar para isso. Deus falou muito comigo sobre isso. Amém? Há muitas conquistas a se alcançar. É exatamente isso que Deus fala com José: você já está velho, mas há muitas conquistas para se alcançar. Há muitas coisas ainda. E acontece o seguinte: as conquistas que Israel havia feito até ali, eles já estavam na terra prometida, mas eles conquistaram tudo em um grupo forte. Eles conquistaram um grupo grande, todas as tribos unidas nas batalhas. Eram 10 mil homens, eram 30 mil homens lutando. Então as conquistas foram aquelas. Mas agora existe ainda muitíssima terra que ficou para ser conquistada. E eles não precisavam mais todos trabalharem juntos, mas eles podiam conquistar separadamente. Então chegou a hora de Josué repartir a terra. Ele vai repartir a terra, mas o coração precisa ficar aquecido, porque ainda ficou muitíssima terra para ser possuída, para conquistar. Lá tinha inimigos ainda. Caleb, por exemplo, ele recebe por herança, amém? Ele recebe a terra por herança que Moisés já havia prometido, Deus havia prometido para ele através da boca de Moisés, mas lá tinha gigantes, os anaquitas, os filhos dos anaquitas, e o texto diz, quando você vai ler a história de José, vê que ele venceu, ele assume a terra, mas Deus não dá tudo de mão beijada, não, gente. A gente tem as conquistas, tem a nossa parte para fazer. Então há muitas conquistas para alcançar. É isso que Deus quer falar com você nesta noite. Não pare de sonhar. Não deixe de sonhar. Há muitas conquistas ainda que Deus te deu. Você tem força, você tem capacidade para isso. Amém? Deus é tremendo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele está com você. Não desista dos seus sonhos, não desista das suas conquistas. Na vida as conquistas acontecem por etapa. Eles venceram
estavam descansados de guerras, agora eles vão distribuir as terras entre eles, as heranças, entre eles, e eles precisavam receber cada uma a sua porção, mas eles não iam cruzar os seus braços. Quando a gente vai ler aqui a distribuição da terra, das heranças, vemos que lá tinha ainda tinha um povo, e esse povo, eles fizeram deles escravos, eles passavam a trabalhar por eles, não expulsaram, mas fizeram uso deles, amém? Eles trabalharam para si, foram exatamente porque era um povo que isso seria importante para que eles realmente prosperassem naquela terra. Quando nós olhamos, irmãos, a partir do versículo 13, nós vemos que todos nós temos sempre algo para conquistar. E nós falamos isso aqui sobre promessa. O que nós vemos aqui na distribuição das terras é exatamente promessa. Porque o nome de Moisés é citado na distribuição das heranças. Essa distribuição foi uma palavra profética de Moisés lá no livro de Números, no livro de Deuteronômio, lá no Pentateuco, Moisés falando aonde ficaria cada tribo, um negócio bem certinho, uma tribo aqui, uma tribo ali, como nós podemos ver no versículo 8, com a outra meia tribo de Rubenitas, os Gaditas, já receberam a sua herança a leste do Jordão, como já tinha dado Moisés, servo do Senhor. E muito interessante isso, nós vemos essa palavra se referindo na distribuição das tribos, nós vemos o escritor se referindo exatamente que Moisés já havia prometido, já havia dado a promessa por Deus na divisão das terras. No capítulo 13, lá no versículo 24, diz assim: deu Moisés a herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. Coisa muito interessante, louvado seja o nome. Verso 29 diz assim: deu também Moisés herança à tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Então, a promessa estava se cumprindo na vida do povo de Israel. Eles estavam recebendo herança, conquistas, bênção de Deus. E isso também na aplicação perfeitamente aplicado para a nossa vida. Nós conhecemos Jesus, nós somos libertos, nós conhecemos o projeto de Deus com o seu povo, aqueles que eram escravos e foram libertos, e agora Deus tem para eles uma nova vida, e assim também vem conosco, libertos, e podemos então entender que Deus tem melhor para as nossas vidas, ainda que seja nessa terra. Nós falamos aqui no velório da irmã Raúla, justamente naquele texto: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens, esperamos nele também. Mas tem crente que fala assim: eu só quero a salvação, eu só quero ir para o céu. Irmãos, Deus tem bênção para nós aqui e lá. É assim que o cristão tem que acreditar, é assim que nós temos que acreditar. Amém? Deus tem bênção para nós aqui e lá, e lá em cima também, lá também e aqui também. Você crê que Deus tem bênção para você aqui nessa terra? Deus tem conquista, bênção, promessa para você. Nós vemos, irmãos, a partir do capítulo 13, a distribuição das terras. Ou seja, todos nós temos sempre algo para conquistar, e eles conquistaram. Verso 14 temos a herança de Caleb, capítulo 14, capítulo 15 a herança de Judá. Aí lá no capítulo 16 nós temos a herança de Efraim, que é dada para ele, para a tribo de Efraim. A herança da meia tribo de Manassés, capítulo 17, ok? Depois há um pulo lá para o capítulo 18, lá no finalzinho, herança da tribo de Benjamim. 19, herança da tribo de Simeão. Ainda no capítulo 19, herança da tribo de Issacar, amém? Herança da tribo de Azer, Naftali, a herança da tribo de Dan, ok? E vai por aí afora, queridos. Todos as tribos receberam e cumpriram em suas vidas a promessa de Deus, as conquistas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Todos nós temos sempre algo para conquistar. Eles estavam na terra, agora cada um ia pegar a sua porção.
entregar a sua parte, a sua distribuição. Mas eu acho uma coisa interessante nesse texto também, que eu quero passar para vocês, que quando a gente olha aqui, o tempo não nos permite olhar detalhado. Se você quiser ler esse texto, mergulhar e ver, você vai conseguir ver isso. Todas as heranças que eles receberam não foi algo dado assim de mão beijada. Eles tinham alguma coisa para ainda trabalhar e para conquistar e para fazer ali naquela terra que foram dadas para eles, amém? Então há desafios, irmãos, que nós precisamos arregaçar a manga. Normalmente, às vezes, nós como cristãos somos muito dependentes de Deus, no sentido de achar que não temos que fazer nada. Nesse sentido, depender de Deus, sim, entendendo que dele vem a nossa força, amém? Que ele que nos dá a força. Se ele não estiver conosco, nós vamos vencer essa dependência. Mas não podemos depender de cruzarmos os braços, às vezes de esperarmos Deus agir. Algo está claro. A Bíblia diz já como que devemos nos comportar em determinada situação. Já está claro para nós que nós temos que agir, que fazer, que trabalhar, enfim, para conquistarmos os nossos sonhos e os nossos objetivos. E aí temos que fazer, amém? É o chamado às obras, temos que partir e fazer, porque com certeza Deus vai nos dar vitória. Deus vai fazer com que nós conquistemos promessas e sonhos para as nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 17, lá no capítulo 17, eu quero ler para vocês. Deus falou muito comigo nesse texto. Lá no versículo 14, eu quero ler para você. Foi a única tribo que eu diria assim, que colocou dificuldade nas heranças, naquilo que foi distribuído, que colocou obstáculos, que pensou assim, não, mas dá um jeitinho, faz isso. Mas essa passagem aqui é tremendo. Isso tem a ver conosco, amém? Diz assim, lá no versículo 14 do capítulo 17: Então os filhos de José disseram a Josué: Por que não deste por herança só uma parte de um quilhão, sendo nós um povo tão grande, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se sois grande povo, subi ao bosque, cortai para vós lugar ali na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim vos é estreita demais. Então eles disseram, então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos bastaria, e todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem canas de ferro. Olha só, colocando dificuldade para aquilo que Deus já havia dado para eles. Ou seja, não tem como conquistar, quero outra coisa, isso aqui está difícil. Tanto os de Bet-Seá, como das vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José e de Efraim: Manassés, povo grande és, e tem grande força. Não terás apenas uma sorte, mas a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, tu a cortarás, e as suas extremidades serão tuas. Apesar dos cananeus possuírem carros fortes e serem fortes, tu os expulsarás. Irmãos, isso é tremendo, amém? Isso é tremendo. Muitas vezes nós não conquistamos promessas de Deus para as nossas vidas porque nós colocamos dificuldade. Nós temos condições, você tem condição para fazer, você tem condições de vencer, amém? Deus, eu sei que Deus está falando com você nessa noite, amém? Não sei, há várias conquistas das nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vocês vão conseguir, foi essa palavra de Josué para eles. Vocês vão conseguir, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias! Glória seja dada o nome do Senhor. Lá no final do versículo do capítulo 21, o verso 45, diz assim a palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel, tudo se cumpriu. Deus não é homem
situação, um filho, você não tem filho, Ele vai dar. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Prometeu a salvação da sua casa, Ele vai fazer. Conquista, Ele vai dar. Ele vai dar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele vai dar porque Ele está conosco, irmãos. Ele quer que nós acreditemos nisso, que Ele está conosco. E aí nos dispusemos aqui, a marchar, a usarmos a inteligência, a usarmos artifício, usarmos a palavra, usarmos o que nós temos, amém? Para nós conquistarmos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Josué está morrendo. Ele está partindo, ele está deixando. Até a coisa mais interessante que essas conquistas, a gente conhece bem a história, ela foi um pouco mais além, ela foi uns anos mais além, porque veio o período de juízes, veio os inimigos, Deus levanta os juízes para vencer esses inimigos ainda que existiam na terra, amém? Levanta esses juízes, né, para vencerem, ano após ano, período após período, levanta-se um juiz para que o povo fosse conquistando, até chegar ao período de reinado. O rei Saul guerreia, Davi guerreia contra os filisteus, até realmente conquistarem, e conquistando e batalhando. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 23, Josué faz um discurso em Siquém. E ele diz o seguinte: vós tendes visto tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós. É o Senhor, o vosso Deus, que tem pelejado por vós. Irmão, você sabe o que acontece? Nós temos uma caminhada cristã, sim ou não? 20 anos, 30 anos, 10 anos, 15 anos, 30, 40 anos. Nós temos uma caminhada cristã. Mas, quando a gente está diante de um desafio, porque desafios, enquanto vivemos essa vida, nós vamos ter, enquanto estivermos aqui, nós vamos ter desafio. Quando nós estamos com um desafio, algo que nós precisamos conquistar, que nos é assustador, amém? Nós, às vezes, não nos lembramos, não é que a gente esquece, não. É porque quando a luta é muito grande, a gente não lembra de vitória. A gente tem uma facilidade muito forte para focar em momentos difíceis na nossa vida. Parece que fecha o entendimento, a gente não consegue ver, não consegue enxergar o quanto que Deus já foi conosco, quantas situações difíceis que nós já vencemos, quantos momentos difíceis que nós achávamos que iríamos sucumbir, mas Deus nos deu vitória. Por isso, Josué faz um discurso lá em Siquém. Ele diz para eles: olha, vocês têm visto tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Quanto tem uma história onde Deus tem trabalhado na sua vida? Quantos tem? Quantos tem? Levanta a sua mão. Quantos tem ao longo da sua jornada experimentado isso de Deus? Amém? Experimentado cura, libertação, livramento, bênção. O Senhor tem nos abençoado. Amém? E não vai ser diferente. O Senhor, nosso Deus, tem pelejado por vós e Ele está conosco. Enquanto estivermos aqui, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Por isso que Josué, lá no versículo 10, no capítulo 23, ainda no discurso de Siquém, ele diz o seguinte: um só homem dentre vós perseguirá 1000, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Irmãos, quando nós damos um passo de fé e dizemos assim: Deus está comigo, nós demos um grande passo para ser vencedor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, no discurso, Josué disse: o Senhor é quem peleja por vós, como já nos prometeu. É uma promessa de Deus. Louvado e glorificado. Há desafios para conquistar, mas o Senhor está conosco. E por isso, irmãos, nós não podemos fazer como a tribo de José.
lá no capítulo 17, né? Há ainda muitas conquistas. Nós somos fortes. Não pense que você é fraco. Não pense que você não tem capacidade, né? Pô, joga a sua autoestima lá para cima. Amém? Pense que Deus te capacitou a vencer, a conquistar aquele momento difícil que você está passando. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O mundo é feito de conquistas. Amém? O mundo é feito de conquistas. E enquanto nós estivermos aqui nesta terra, amém? Há uma esperança de promessas e de conquistas cumprirem na nossa vida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós queremos orar. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que você saia daqui renovado. Eu quero que você saia daqui realmente fortalecido pela promessa de Deus na sua vida. Quero convidar você a ficar de pé e quero dizer para você: a vida não acabou, hein? A vida não acabou. Há muitas conquistas ainda para você realizar. Sonho, projetos, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você aqui, né? Nós somos uma geração onde nossa esperança foi renovada. Amém? Eu me lembro que quando eu era criança, né? Na década de 60, na década de 70, a expectativa de vida era de 50 anos. Mas hoje nós temos uma expectativa de vida acima de 80 anos, bem acima. Nós perdemos a nossa querida irmã Raul aqui aos 102 anos. E ela foi até o final, né? Até a beirinha dos seus 102 anos, ainda poucos meses antes, ainda fazendo a sua comidinha, ainda lavando a sua roupa, amém? Então, irmãos, não, de maneira nenhuma, não desanime. Deus tem conquista para nós. E queremos orar, eu quero chamar o grupo de louvor aqui, amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja nessa noite, para entregar para você nessa noite. Conquistas, sonhos, amém? Promessas de Deus, aquilo que está no seu coração, amém? Deus vai abençoar a sua vida, amém? Deus abençoar a sua vida. Não coloque dificuldade, amém? Como a tribo de José, né? Que colocou lá dificuldade com elas. Não, a terra é pequena, nós não podemos. E José falou: não, vai lá para as montanhas, vai arrancar toco, né? Vai arrancar lenha. Mas lá tem inimigos, os carros deles são fortes, não, o seu povo é grande, você é forte. Você dá conta, amém? O inimigo diz que é fraco, você não dá conta, mas Deus diz: eu estou contigo, você é forte, eu sou com você. O Senhor está conosco para nos dar vitória, para nos dar as conquistas, amém? O pessoal do louvor vai estar cantando aqui no hino, amém? E nós vamos estar orando ao Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim.
coloque esta palavra, amém? Não coloque dificuldade, mas entenda que o Senhor é quem peleja por você. E eu quero orar pelos seus sonhos, pelas promessas de Deus para a sua vida, pelas conquistas que você ainda acredita que Deus pode te conceder nessa vida, independente da sua idade, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Está difícil, mas eu quero dizer para você, sim, se o Senhor está conosco, assim como Deus deu vitória, né? Deus deu vitória mais difícil, aqueles 31 reis, eram os reis mais fortes, eram os reinados mais fortes da terra na terra de Canaã, amém? Os irmãos lembram, para vencer Jericó, tinha uma muralha tremenda, as muralhas caíram de uma maneira toda especial, um mover de Deus, caíram pelo grito do povo. Eles foram derrotados na batalha com Ai, à primeira vista, por causa do pecado de Acã, mas depois que o pecado é confessado, Deus dá vitória para eles. E eles vão contra o rei de Ai e derrotam o rei de Ai e vencem, amém? Então eu quero orar por você. Deus falou muito forte comigo, falou: meu servo, fala ao povo que eu quero ainda dar para eles muitas conquistas, amém? Que eles recebam esta mensagem de ânimo, de força. Eu quero orar por você, enquanto o pessoal vai estar cantando, você que quer sair daqui fortalecido, amém? Com isso no seu coração, disposto a lutar, disposto a orar, amém? A orar, a buscar em Deus essas conquistas, amém? Que está ainda no seu coração. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Acende a chama. Promessa de
O Senhor pelejará por mim. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos louvar a Deus agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém. Pode sentar. Glória a Jesus. Leva essa palavra para a sua casa, meu irmão. Não desanime. Leva essa palavra para a sua casa. Amém. Há muitas conquistas ainda para mim e para você. Aleluia. Quando nós vamos louvar a Deus com o nosso dízimo e as nossas ofertas, o pessoal do louvor vai estar aqui louvando o Senhor. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Para nós ofertarmos, é mais fácil nós levantarmos. E nós vamos cantando um corinho que diz: desperta, Senhor já vem. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Nossos avisos normais da semana, nós temos, a nossa assembleia foi transferida de hoje para o dia 7, nós temos feriado semana que vem de novo, dia 7 já é o dia que a gente, é o primeiro domingo do mês, a gente está bem voltado para o dia de ceia, né? Então nós vamos ter pela manhã a nossa assembleia, a votação de presbíteros e diáconos, primeiro domingo de maio, e nós vamos ter então à noite a nossa ceia, a posse dos novos presbíteros eleitos, né, dos diáconos e diaconisas também. Então, foi para o dia 7 de maio, amém? Graças a Deus. Nós teremos na nossa próxima terça-feira a reunião de intercessão. Eu quero dizer para os irmãos assim, que cada culto nosso, cada departamento tem a importância, amém? Às vezes eu sei que nem todo mundo pode participar, mas é muito importante também nas nossas orações, a gente está orando em casa por cada trabalho da igreja, amém? Então tem o culto das irmãs aqui na terça de manhã, na intercessão, amém? Tem o culto, terça-feira é o nosso culto nos lares, mas nós não temos casa ainda para fazer culto. A irmã Joana pediu que era um culto lá na casa dela, mas ela pediu que fizesse no terceiro sábado, no segundo sábado, ou segunda terça-feira de maio. Ivonete, quem é Ivonete, irmão? Ela não está presente. Ivonete é aquela aqui. Ah tá, a Ivonete não está presente hoje. Não está presente conosco. Quarta-feira nós temos o nosso quarto do milagre, onde Deus tem nos abençoado tremendamente. Nós temos
na quinta, manhã com Deus com Maurício, e à noite o culto na igreja. Domingo lá na escola bíblica dominical, com o nosso café da manhã, e domingo à noite esse culto aqui tão gostoso. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ficar de pé para nós orarmos, encerrarmos o nosso culto, agradecer pelas nossas ofertas. E nós temos colocado lá alguns pedidos de oração. Nós temos alguns irmãos que não podem vir à igreja, ficam em suas casas em função das suas enfermidades, né? A gente tem colocado lá no grupo quase que todos os dias, às vezes faz um dia, a gente põe no outro, amém? E é muito importante a gente orar por essas pessoas, né? A gente coloca lá, vamos estar orando. Tem alguns irmãos com enfermidades difíceis, às vezes a gente não fala, que não coloca, mas só o fato de estar o nome lá é importante que você ore e peça a Deus que abençoe. Nós vamos orar então por todas aquelas pessoas que estão, nós colocamos lá. Nós vamos orar agora, né, no encerramento do nosso culto agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos levantar o clamor. Queria que você levantasse a sua mão. Vou pedir o irmão e eu volto a fazer esta oração. Amém? No nome de Jesus. E agradecendo também pelas ofertas, viu, eu volto. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Oh Deus, visite o teu povo. Visite o teu povo, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Senhor, os enfermos. Visita o filho da irmã José, Pai. Dê a bênção, dê a graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a doce comunhão e consolação e os dons do Espírito Santo esteja, irmãos, conosco e com toda a igreja do Senhor hoje para todos sempre. Amém. Uma semana de vitória para todos em nome de Jesus. Amém.